Paz e graça, queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Wellington em mais um 10 minutos para você saber sobre o comunismo. Isso mesmo, queridos. Estamos iniciando em 10 capítulos, 10 minutos que você precisa saber sobre o comunismo. E hoje eu gostaria de introduzir com uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: Tiago capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mais uma vez, adúlteros e adúlteras, Tiago capítulo 4, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muito bem. E o que é o comunismo? E hoje vamos fazer uma abrangência geral sobre cristianismo e marxismo. Bom, em seu livro Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx afirma que a história de toda a sociedade é a história de lutas de classes. Ora, ele também diz no Capital, que é um dos livros do Karl Marx, num capítulo intitulado como Mercadoria, que o sistema religioso é somente um reflexo que é o mundo real. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que religião é apenas reflexo, né? É aquilo que aliena para que as pessoas não venham se converter, ou a religião, ela impede da pessoa, do propósito comunista ser concretizado. É isso que ele está falando aqui em outras palavras. Em suma, o que impede do comunismo imperar no mundo é a religião. Por isso que ele diz que a religião é o ópio do povo. Como outras palavras que o Karl Marx, que é o teórico dos comunistas, assim como Engels, Karl Marx, Friedrich Engels, entre outros, Gramsci. A gente vai falar um pouco também sobre cada um deles, mas a gente percebeu o seguinte, que a Bíblia, ela diz o seguinte, que aquele que se constitui amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Muito bem. Vamos dar continuidade. O êxito de Marx também deve ser entendido pela perspectiva humanista, que alcançava níveis impressionantes no século XIX, aos quais se alinhavam Nietzsche e Freud, dos dois pais, né, da escola da dúvida. Eles falaram de assuntos bem diferentes, entretanto compartilhavam que o homem era o centro da vida e dos valores, ou seja, o humanismo. E aqui quando a gente fala de humanismo, houve um conceito de humanismo que era o quê? Humanidades. Hoje o humanismo, o humanismo conceitual do pós-modernismo é que o homem é o centro, e a partir do século XIX também, é que o homem é o centro da vida e dos valores, certo? Então, perceba o segundo erro de Marx, né? O segundo erro do que é enfim, essa visão, essa cosmovisão comunista barra marxista, que é o homem é o centro da vida e dos valores. Então perceba esse segundo erro, isso aqui é uma visão ampla, certo? O humanismo tornou-se prevalente em cada campo do conhecimento, auxiliado pelo relativismo, desviou os olhos da humanidade do Deus Criador para o homem e qualificou o conhecimento como algo folclórico ou como pertencente a um período à ignorância da humanidade. Ou seja, o que ele está falando aqui é o seguinte: a religião é algo que foi passado, é algo passado que está relacionado com a ignorância da humanidade, certo? E o
relativismo, o que é o relativismo? Que não existe nem bem nem mal, que tudo isso é relativo, que nada mais é absoluto, que tudo é relativo. Então perceba o terceiro erro. O relativismo moral não conceitua mais entre bem e mal. Então perceba, esse é o terceiro erro, ok? Vamos em frente. O materialismo de Marx também foi recepcionado por outros campos, além da economia. Define-se como materialismo, ramo do conhecimento que diz as coisas criam ideias e não o contrário. O pensamento de Marx passou por uma fase do materialismo dialético, ou seja, a matéria está relacionada numa dialética com o psicológico e com o social. E outra do materialismo histórico. Evolução e organização da sociedade na história ocorre de acordo com a capacidade de produção e com suas relações sociais de produtividade. Materialismo histórico, a evolução e organização da sociedade ocorrem de acordo com a capacidade de produção, com as suas relações sociais de produtividade. A gente sabe que não é isso. Então, o resumo disso é o quê? É levar as pessoas a acharem que real é somente aquilo que é material. Ou seja, é isso que o materialismo faz. Ele diz que real é algo somente que é material. Então, as ideias nunca seriam reais. Certo? Ou seja, não, se você é contra o meu princípio, então você é o meu inimigo, em outras palavras. O materialismo marxista viciou o pensamento ao julgar a veracidade das coisas pela sua textura, eliminando a condição de admitir a realidade de uma ideia. A aversão de Marx pela religião e, em particular, pelo cristianismo se dá pelo fato de ser obstáculo à implementação de sua utopia, que é a utopia comunista. Então, perceba, queridos, que a aversão de Marx pelo cristianismo, é o quê? A aversão de Marx pelo cristianismo é porque o cristianismo, ou melhor, este impede da utopia comunista ela ser implantada. Ora, o princípio do homem é aquilo que está escrito em Gênesis no capítulo 1, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança Deus o criou. Então isso é o princípio da criação, ou seja, o homem não é o centro dos valores, da vida e dos valores, não. Deus é o centro da vida e dos valores. Agora, indo contra ao marxismo que diz que o homem é o centro dos valores. Não, o homem não é o centro dos valores. Deus é o centro de tudo. O homem foi criado por Deus e não pela evolução. Não pelo evolucionismo, marxismo. Ele adota muito a ideia do evolucionismo. E o que é que tem acontecido nas escolas? Ensinado o evolucionismo. Sabemos que Deus criou homem e mulher. E homem e mulher, Deus os criou, queridos. Queridos, marxismo, comunismo, cristianismo não se combinam. Só por essa ideia ampla, e isso vamos fazer em 10 capítulos, eles não se combinam, certo? Eles não se combinam, marxismo e cristianismo não se combinam. Se você é cristão e você vota em partido de esquerda, então você é inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz em Tiago 4,4, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que é que a esquerda aprova? Pautas abortistas, aborto é crime. Pautas abortistas, liberação das drogas, liberação da prostituição, a destruição da família. E a família foi algo criado por Deus. Queridos, para terminar, eu disse que seriam 10 minutos. Vamos estar sorteando esses dois livros, Apocalipse,
do meu querido amigo pastor Francisco Almeida. Então, vou deixar aí o telefone para vocês participarem, né, o WhatsApp da Igreja Batista Casa de Deus, e vocês vão se inscrever no canal, vão participar e vão, sabe, espalhar esse estudo amplo. Estaremos em 10 capítulos falando a respeito do cristianismo e comunismo. E lembra uma coisa, cristianismo e comunismo não se combinam. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E esse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos, está aqui orando por vocês. E o nosso Instagram, Telegram e WhatsApp vai estar aí na descrição para vocês enviarem os seus nomes para oração e para participar do sorteio do livro Apocalipse. Tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.